Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Bom dia, meu bem. Bom dia, meu amor. Bom dia para você que está em casa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um dia estamos aqui juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Que alegria podermos estar juntos, enchendo a nossa cabeça com coisas do céu, com coisas que vai nos trazer paz, nos trazer força durante esse dia. Para nós ficarmos mais fortes, meu bem, o que nós devemos fazer? Falar com nosso Deus. Amém. Vamos nos ajoelhar? Pai querido, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Queremos te agradecer em nome de Jesus por mais um dia que o Senhor nos concedeu. Queremos te agradecer por ter deixado a tua palavra escrita, Senhor, para nós e Amém. também o espírito de profecia. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é misericordioso. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados e o batismo do Espírito Santo. Amém. Abençoa nossos irmãos que estão em casa, cada família, Senhor, que está aí reunida para assistir esse vídeo e abençoa-nos aqui também. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vivemos numa luta, não é? Numa luta que não tem trégua. Mas se nós estivermos lutando no lado certo, vamos ter a vitória. E para louvar ao Senhor, nós vamos cantar o hino de número 343, Vamos Batalhar, para louvar ao Senhor. Amém! E com esse comandante liderando as nossas forças, nós vamos chegar lá e vamos vencer. Amém, nosso forte comandante. Para nós ficarmos também fortes com Jesus, nós iremos fazer o que fazemos sempre aqui, decorar a palavra dele. Cada verso que decoramos, nós ficamos mais firmes, fortes e inteligentes. Vamos lá, juntos no 3, nós iremos decorar hoje o Lucas 4, 10 e 11. É muito, muito importante a palavra de Deus. Vamos lá. 1, 2, 3. Lucas 4, 10 e 11. Porque está escrito:
mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, 10 e 11. Lucas 4, 10 e 11. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, 10 e 11. Lucas 4, 10 e 11. Porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lucas 4, 10 e 11. Então, quando você está com Cristo, Ele vai te sustentar. Nunca você vai tropeçar. Que o Senhor Deus te abençoe e te dê muita paz neste dia de hoje. Um bom estudo e até a próxima. Olá, bom dia para você que está em casa. Que Deus abençoe você grandemente, que seja a nossa chance de não somente estreitar o nosso coração, nos aproximarmos como família do céu, mas principalmente estarmos unidos para esses últimos momentos da história da Terra. Bom dia, escola. Bom dia. Bom dia, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor por estarmos juntos outra vez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando as últimas horas de alguém se aproxima, você sabe o que realmente vem à tona. Vem à tona o que realmente é importante, o que realmente vai valer a pena. E quando eu paro para pensar nisso, as orientações de Deus ao dizer para nós que deveríamos observar as primeiras horas da vida de Jesus, os últimos momentos da sua história, aqueles últimos segundos em que ele passou nessa terra, me faz pensar muito sobre a nossa própria condição. Você se lembra do que estudamos ontem? Ontem nós estudamos alguma coisa que nos lembra estas palavras. Primeiro Judas foi tentado, Jesus também foi tentado. Depois Judas recebeu uma opressão muito grande. Opressão, você se lembra disso? Que é o poder de fora querendo entrar para dentro, as dificuldades querendo entrar para dentro. E depois a pressão, a grande pressão. São os passos para o suicídio, né? São os passos para a pessoa sair do seu normal. Jesus passou por situações muito parecidas. Da opressão em diante, Jesus não passou. Tá certo? Ali, ó, quando você dá uma observada, depois da pressão, Jesus não passou. Tá? Então Jesus passou opressão, muita opressão. Jesus passou tentação, muita tentação. E por que ele não passou por pressão? Ele não permitia que os pensamentos o dominassem. O ser humano é capaz de, e o Senhor Deus ensina através das lições da Senhora White, que nós devemos dominar os pensamentos. Eu não sei se você já viu e já percebeu que às vezes nós pensamos uma coisa, olhamos para uma pessoa, para uma situação, imaginamos que é assim, que é daquela forma. E isso nos faz agir de acordo com o que estamos pensando. A coisa nem precisa ser daquele jeito, nem é daquela forma, mas porque estamos sentindo isso, começamos a agir como se já estivesse acontecendo. Você conseguiu entender o que eu estou lhe dizendo? Em palavras bem simples, nós nos tornamos aquilo que pensamos. Jesus não passou da pressão em diante. O Judas sim. Judas foi opresso, Judas passou por pressão, Judas passou pela depressão, depois a obsessão a ponto de matar-se. Jesus, por orar e pedir a Deus, por manter uma vida pura, pia e limpa, por seguir os ditames daquilo que ele havia pensado, ele não passou pela fase mais difícil na frente do problema. Qual é? A da derrota. Jesus não passou pela derrota. Eu não sei se vocês sabem, o maior desejo de Cristo foi nossa maior vitória. O maior desejo de Satanás foi a maior derrota dele. Satanás queria fazer Jesus sofrer da forma mais terrível, mais tremenda que se pode levar alguém a sofrer. E ele conseguiu, sim ou não? Conseguiu.
Ele fez tudo o que podia para serem os piores momentos da vida de Jesus. Mas isso que Satanás tanto queria fazer com Jesus foi sua maior derrota. A derrota de Satanás. Não sei se vocês sabem que a grande derrota de Satanás acabou ali nessa hora da cruz, né? Sabem ou não sabem? Sim. Ele já tinha sido expulso do céu, mas tentava dominar por completo a terra. Como ele não conseguia, tentou dominar por completo o Filho de Deus, na tentativa de que, se conseguisse, por um único pensamento que fosse, por um único olhar de ódio, de raiva, de qualquer tipo de repreensão que não fosse celestial, Satanás teria ganho a vitória. Portanto, Jesus não teve nenhum momento, por mais maltratos que tenha recebido, qualquer tipo de pensamento ou emoção negativa. Pode imaginar isso? Este é o nosso representante no céu. Nosso representante no céu tem estas características de pureza completa, total e profunda vitória. É assim. Por isso somos aceitos. Somos aceitos no amado. Agora imagine que luta, que sofrimento o de Jesus. Que coisa terrível que Jesus passou. Eu, quando fico pensando sobre isso, eu falo, Senhor, que coisa tenebrosa. Jesus tinha acabado de sair dali da situação de Anás e de Caifás, né? E agora ele estava angustiado, com o coração preso, não por si mesmo, mas pelas pessoas. Quando eu paro para pensar nisso, que a angústia de Jesus, a agonia de Jesus, não era pelo que estavam fazendo com ele, eu fico dizendo, quão dessemelhante eu sou de Cristo, quão distante eu sou dele. Desde criança eu tenho ouvido isso que eu vou dizer para vocês agora. Vocês que estão em casa, queridos irmãos, mães, pais, amigos que estão fazendo parte deste momento, eu queria dizer para vocês que eu não poderia deixar de dizer e ler o que eu vou ler agora aqui para você. Eu me lembro que eu era muito pequena quando ouvi isso pela primeira vez, eu falei, que coisa perfeita, foi bem assim. A podridão do beijo na pureza de um rosto inaugurava assim a noite do desgosto. Por entre as trevas, Judas atraiçoando Jesus, entregando-lhe um beijo e nesse beijo a cruz. Frente aos doutos da lei, o príncipe da paz. Na acusação estava o doutor Satanás. O cão, por mais imundo, jamais será igual aos cães que compuseram este vil tribunal. Oh, não é possível, foi engano talvez, mas Jesus, tu aqui não pode ser tua vez. Que mal tu cometestes? Se tua mão levantou o que estava tombado, porque a morte tombou. Se a multidão faminta tu saciastes com pão, operando o milagre da multiplicação. Se ao cego tu disseste, olha o céu que te ilumina, curando a escuridão do fundo da retina. Se ao que estava entrevado ordenavas, caminha, e largando as muletas, ao teu encontro vinha. Eu me lembro que em teus ombros pousavam as crianças que amavas e que amavam a ti também. E agora, o tribunal irrevogavelmente teria que impor culpa a Jesus, o inocente. De algum crime teria que Jesus de ser culpado. De qual? O que fazer para ele ser condenado? E Anás o interrogava com astúcia mordaz. E enquanto Anás falava, sorria Satanás. A lei não mais se ouvia, porque se ouvia a voz de um dragão que espumava o seu íntimo feroz. E Jesus era o alvo tão só, tão sem defesa, ninguém para defendê-lo, que infâmia, que tristeza. Multidões o seguiam inquietas como ratos. Jesus ia até Herodes e de Herodes a Pilatos. Açoites sobre açoites no pretório do horror, bofetadas, escárnios, sofria o Salvador. A coroa de espinhos sobre a cabeça exangue e o rosto de Jesus coberto de sangue. O rosto tão meigo, mas tão aturdido, de aflição em aflição, de gemido a gemido. Soldados e demônios dançavam de mãos dadas
em torno de Jesus, soltando gargalhadas. Logo a seguir, Pilatos apresenta Jesus à multidão que clama: dá-lhe morte de cruz. Pilatos grita ao povo: ó povo, que te apraz? Que eu solte a Jesus Cristo ou que eu solte a Barrabás? Como um bando de loucos, em coro amaldiçoado, grita a turba: Jesus seja crucificado. Depois, numa bacia, a água em transparência não conseguiu lavar a mancha da consciência. Depois, andando, madeiro sobre os ombros, chicotadas, gritos, tropeços, tantos tombos. Que pesado madeiro, que cruel o caminho, os ombros em feridas e ter que andar sozinho. Sozinho e mais adiante, ver nos olhos o brilho das lágrimas caindo e ouvir dizer: meu filho, o que fizeste? De que foste culpado? E murmurou Jesus: minha mãe, foi o pecado que trago de toda criatura de gerações passadas, presentes e futuras. Foi por este motivo que eu vim, pois o fim do Calvário espera por mim. Eu fico pensando que momentos tremendos, o Filho de Deus, e que horror perante o céu, sendo levado aos tombos, aos gritos, diante dos homens mais vis desta terra. Por que eu digo isso? Quando alguém tem na mão a oportunidade de mudar uma situação, de transformá-la em bênçãos, e transforma em uma situação ainda pior, me impressiona demais esse tipo de coração. Me impressiona demais. Eu fico impressionada como deve ter sido. Pilatos, um homem fraco, né? Puxa vida, um homem fraco. Pilatos era o governador. Vocês sabem que estar na frente de um governador não era uma coisa qualquer. Mas infelizmente Pilatos tinha se acostumado com Ele não estava envolvido em seu trabalho, ele estava envolvido no emprego. Eu quero que vocês saibam disso. A vida de Pilatos não era a vida de quem se dedicava a um trabalho por amor àquilo que sabia. Ele estava envolvido em alguma coisa que ali tinha sido colocado. Observe bem. Havia um contraste tremendo entre o rosto de Jesus e o rosto do soldado que levava Jesus até Pilatos. Pilatos estava incomodado por ter sido acordado tão cedo. Por quê? Por que mesmo? Por que me acordam? Por causa dessas incômodos e chateações dos judeus. E então, quando ele vem entrando na sala, ele estava disposto a terminar logo com isso. Como ele já tinha feito tantas outras vezes, condenar logo a pessoa que os judeus estavam trazendo. Mas quando ele chega, ele é impactado pelo olhar do preso. O soldado tinha um rosto de quem tinha se encontrado com demônios. E tinha mesmo. Jesus, no entanto, tinha um rosto de quem era acompanhado pelos seres do céu. As formas régias, cobertas de sangue. O olhar tranquilo de paz. Uma paz que não provém da terra. E Pilatos se impacta com aquilo e fica olhando. Gente, que coisa tremenda. Pilatos teve que tratar antes com criminosos, com pessoas terríveis. E eu vou ler essa parte para você no Desejado de Todas as Nações, o capítulo 77, onde diz assim: a metade do parágrafo onde começa: Pilatos olhou para o homem que guardava Jesus. Encontraram? Eu preciso que você que está em casa observe isso. Irmãos, quando o fim de uma pessoa se aproxima, só o essencial vem à tona. Você ouviu o que eu estou lhe dizendo? Só o essencial vem à tona. Você quer conhecer mesmo uma pessoa? Observe seus últimos momentos. Os momentos de aperto. Os momentos de opressão. Tá bem? Observe agora. Tivera de tratar, Pilatos, né? Tivera de tratar com todas as espécies de criminosos, mas nunca antes fora levado à sua presença um homem com tais traços de bondade e o que mais? E nobreza. Irmãos queridos, isso me impressiona demais, demais. Uma pessoa pode ser pobre e nobre, sim ou não? Uma pessoa pode ser simples e régia, sim ou não? Isso é possível de que maneira? Pelo que ele traz dentro de si, não fora de si. Por aquilo que lhe caminha com a vida e que ninguém é capaz de tirar.
Podem tirar de você bens, podem tirar de vocês os que vocês tiverem. Gente, tiram de você tudo. Mas não é capaz de tirar o que foi acumulado pelo céu dentro de você. E isso te reergue. E era isso que Jesus levava até a presença de Pilatos. O que Jesus levava era o que ele tinha acumulado durante toda a sua história. Uma história de abnegação, de luta pelo que vale a pena. E agora isso saía, se apresentava pelo meio do sangue. Saía. Agora observe. Olha só. Não via em seu semblante nenhum vestígio de culpa, nenhuma expressão de temor, nada de ousadia ou desafiadora atitude. Vi um homem de aspecto calmo e digno, cujo rosto não apresentava os estigmas de um criminoso, mas o cunho do céu. Irmãos, eu quero isso para a minha vida. Vocês querem isso? Sim. Sim ou não? É isto daqui que Jesus quer que tenhamos e que deveremos ter daqui uns dias quando nos pegarem. Vocês sabem que vão nos pegar? Sim ou não? Sim. Vamos ser... alguém vai bater no nosso rosto? Vão cuspir em nós? Você sabe que Satanás está se preparando para fazer com os filhos de Deus o que você não tem ideia. Imagina o que deve sair de você. Se nós aqui, quando somos incomodados por uma coisinha assim, a gente fica irado. Cuidado quando a gente fica irado com coisas pequenas. Muito cuidado. Quando é apertado, sai de você o quê? Você tem que pensar sobre isso. Quem é você de verdade? Está na hora de começarmos, pela graça e poder de Deus, tomar posição. Pilatos se lembrou na hora da esposa dele que vivia dizendo a respeito desse tal Jesus, que curava pessoas, que trazia bondade, que fazia tanta coisa boa. Ele falou, será que este é ele? E então o coração de Pilatos foi tocado. Oh, Espírito de Deus, que coisa linda, que coisa linda, que coisa tremenda. E então Pilatos pergunta, qual é a culpa desse homem? Por que vocês o estão trazendo? Gente, a resposta que foi dada para Pilatos me mostra o quanto ele era, quão pouco era respeitado. Vocês viram o que foi que Caifás e a turba dele lá responderam para Pilatos? Vocês viram? Se ele não fosse culpado, nós não te traríamos esse homem. Vocês responderiam assim para um superior de vocês? A não ser que o superior não tivesse respeito algum. Sim ou não? E ele era desrespeitado. Presta atenção. Uma pessoa que não é honesta nas pequenas coisas, não vence nas grandes. Pilatos era um preguiçoso. Primeira das coisas que eu percebi nele, um fraco preguiçoso. Os homens levaram ele até Pilatos, os homens judeus, porque sabiam que ele podia condenar o homem sempre, porque ele já tinha feito isso tantas vezes. Não preciso de provas, não preciso nenhuma cariação. Que situação, né? Só que nessa hora, Pilatos começou a titubear e o pessoal, resolve logo. Você é amigo de César ou o que você é? Vai ficar se preocupando com esse homem aí? E então, cada vez mais, havia no preso qualquer coisa que inibiu Pilatos de assim proceder. Pilatos ficava, como é que pode? Quem é você? E fazia perguntas para Jesus, quem é você? Ele tinha ouvido falar que Lázaro tinha saído da tumba. Irmãos, nessa noite, quando eu estava lendo isso aqui, eu fiquei pensando, onde estava Lázaro? Vocês têm ideia onde é que estava? Você nem pensou, Maria? Onde estava Maria? Onde estava Marta? Aonde estavam as pessoas? Eu os imagino no meio da turba. Eu os imagino no meio das pessoas chorando, angustiadas, dizendo não. Mas aquelas vozes pequenas e poucas não puderam cobrir a quantidade de vozes de demônios transformados em pessoas. Vocês viram isso? Que os próprios demônios, anjos do mal, estavam ali no meio gritando para acabarem com Jesus. Que coisa tremenda. Pilatos não era juiz justo ou consciencioso, mas fraco como era em poder moral, recusou a petição de... Olha que coisa tremenda. Presta atenção. Os sacerdotes encontravam-se no dilema. Viam que deviam encobrir sua hipocrisia porque eles não tinham uma razão para prender Jesus. E então eles começaram a achar ali entre eles. Eu imagino que coisa horrível, gente. Imagina um homem na capacidade, no poder, na altura de Caifás e Anás junto ali, né? Procurando entre as pessoas que estão, me ajuda aqui. Quem é que pode dizer alguma coisa contra ele? Imaginem isso. E então arrumaram uma desculpa esfarrapada. Eram 3 coisas, né? 3 acusações que trouxeram contra Jesus. Quais foram elas? Agora os sacerdotes pensaram em fazer parecer, acha esse parágrafo,
Agora os sacerdotes pensaram em fazer parecer que nessa ocasião Cristo ensinara segundo esperava que ele ensinasse. Em seu apuro, chamaram falsas testemunhas para os ajudar e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este, pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César, dizendo que ele mesmo é Cristo e Rei. Isso aconteceu, irmãos? Irmãos queridos, Jesus dizia claramente: meu reino não é? Jesus dizia: dai a César? E nem pervertia a nação, pelo contrário. A maior bênção que a nação já teve foi ter permitido Jesus andar entre eles. Aldeias inteiras, por onde Jesus passava, não sobrava um só doente. Que coisa tremenda. Mas Pilatos, de repente, veio um pouco de juízo e ele percebeu o que Caifás e os homens estavam querendo. Diz Pilatos, penetrou-lhes os desígnios. Não acreditou que o preso houvesse conspirado contra o governo. Pilatos convenceu-se que se urdir artificioso trama contra um inocente que embaraçava o caminho dos dignatários judeus. Por que ele percebeu? Pelo aspecto manso e humilde de Jesus. As pessoas o condenavam e ele permanecia impassível, com o rosto tranquilo. E ainda mais: tu és o rei dos judeus? Perguntou para ele. Jesus disse: tu o dizes. Tu o dizes. E nessa hora em que Jesus falou isso, o rosto de Jesus se iluminou. Irmãos, não pensem que isso é só figura de linguagem, viu? Isso realmente aconteceu. Imagina, tu és o rei dos judeus? Tu o dizes. E o rosto iluminou-se. Que coisa tremenda. Ao ouvir-lhe a resposta, Caifás e os que com ele estavam chamaram Pilatos como testemunha de que Jesus concordava com o crime que o acusavam. Você está dizendo, então ele concorda com o crime que a gente está dizendo. E Pilatos ainda continuava a titubear. Gente, que coisa difícil. E de novo Pilatos pergunta. E olha só, disse-lhe Pilatos: nada respondes? Vês quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus então nada respondeu. Vocês já fizeram perguntas para uma pessoa e a pessoa ficou calada? Sim ou não? Sim. Como é que você se sentiu? Pensa aí, como é que foi para você? E você pergunta de novo, como é que foi? Agora imagine você fazendo perguntas para um preso e um grupo te apertando para tomar uma posição e o preso não respondendo. Se coloca no lugar de Pilatos. E uma luta tremenda, interna, a luta do vale da decisão dentro do coração dele. Só que infelizmente quando a gente mantém dentro do coração umas misérias, o que vence é aquilo para o qual fomos treinados. Nós treinamos para a hora da dificuldade. Pilatos tinha treinado para perder. Pelas atitudes de Pilatos, ele estava treinado para perder. Jesus não respondeu nenhuma palavra, porque todas as acusações eram falsas, não era? Isso mesmo? Ele não tinha o que dizer a respeito. Ficou mudo, mas eloquente era seu silêncio. Só a senhora White para falar a respeito disso, né? Então Pilatos levou Jesus à parte. Falou: vem cá, vem cá, vem cá. Imagina Jesus sendo tirado pelo governador para um canto. E então tomou Jesus à parte e perguntou: tu és o rei dos judeus? Você é? Lembra que Pilatos viu aquele brilho no rosto? Você é o rei dos judeus? Jesus não respondeu diretamente essa pergunta. Sabia que o Espírito Santo estava lutando com Pilatos e deu-lhe a oportunidade de reconhecer sua convicção. Aí Jesus disse: tu dizes isto de ti mesmo? Ou alguém disse isso para você? Ou disseram outros isto de mim? Como quem diz, pensa no que você está falando. Raciocina o que você está dizendo, Pilatos. Isso está vindo do seu coração, você está perguntando por que essas outras pessoas estão aí fora falando, Pilatos? Pensa, eu imagino a voz de Jesus, a luta que estava aí, o orgulho veio para cima de novo. Porque nessa hora que Pilatos levou Jesus lá para dentro, estava com o coração cheio. Você é aquele que eu estou com medo de fazer o errado, você é ou não? Gente, deixa eu comentar uma coisa com você. Se você faz o bem para uma pessoa, olha só o que eu vou te contar. Por que a pessoa é importante? Você ouviu o que eu estou dizendo? Se você atende uma pessoa bem porque ela é importante ou porque você quer bem, e não é porque você é boa, não. Quando nós somos bons para uma pessoa e não somos bons para outros, isso não é bondade. Isso é preferência. Eu prefiro esta e não aquela.
Uma pessoa é boa com todo mundo, sim ou não? Independente da posição da pessoa. Quando Pilatos levou o homem para lá, ele agiu conforme ele estava acostumado, de fazer bem só para quem estava dentro dos seus conchaves. Você entendeu isso? Então me diga logo, quem é você? Eu vou errar ou não vou errar em ti? Ele esperava que Jesus falasse. Você disse isso mesmo do que te disseram ou você mesmo pensa assim, meu filho? Pensa. Aí subiu o orgulho em seu coração. Só que o que mais me entristece é que essa foi a última chance de Pilatos. Foi ou não foi? Sim. A última chance. Passara a oportunidade áurea de Pilatos. Gente, quando eu leio uma coisa dessa, e por várias vezes nesse livro foi dito isso de várias pessoas. Foi ou não foi? Gente, que tristeza. Me cortou o coração de imaginar que não tinha mais chance para Pilatos. Não tinha mais. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos. Olha só, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou o rei. Jogou de novo na mão dele a situação, né? Tu dizes que eu sou o rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, o que acontece? Pilatos, você é da verdade, Pilatos? Ou você é da mentira, Pilatos? Se você fosse da verdade, você entenderia o que eu estou te falando. Como é terrível trabalhar com uma pessoa que não está disposta a entrar no clima do que é certo, né? Puxa vida, desejava Pilatos compreendesse, desejava que Pilatos compreendesse que unicamente recebendo a verdade dela se apoderando, poderia ser restaurada sua arruinada natureza. Era isso que Jesus pretendia com ele. Gente, e então Jesus foi levado de volta para o espaço dali de onde estava e a reação dos líderes me impressionou, porque Pilatos voltou e disse, não acho nele crime algum. O que aconteceu nessa hora? Os líderes ficaram tão bravos, tão terrivelmente bravos, tão incomodados que começaram a acusar Pilatos, disseram, você vai ser culpado junto. E aí ele lembrou de uma coisa, vou transferir responsabilidade. Novamente um líder fraco, não vou resolver não, vou transferir para outra pessoa. O que foi que ele fez? Vou mandar para Herodes. Quem que era Herodes? O governador da Galileia. Era o governador da Galileia. E eles dois tinham uma briga aí, ele pensava, quem sabe assim, eu mandando para lá e até mando com uma carta legal, quem sabe resolve nosso problema. Pensava, olha, com este procedimento de mandar para Herodes, pensava transferir a responsabilidade do julgamento para Herodes. Irmãos, como é terrível, caráter ruim. Irmãos, com isso Deus está mostrando para nós as coisas que precisam ser mudadas em nós, irmãos. Em nós, essas atitudes terríveis. E Herodes então recebeu, né? Para mim eu acho que pior do que Pilatos foi o que o Herodes fez. Quem que era esse Herodes? O que tinha matado João Batista. E ele primeiro, quando ouviu dizer que estava vindo, falou, quem sabe esse não é João que ressuscitou de quem eu decapitei a cabeça. Lembra disso? E ele começou a ficar todo com medo. Quando chegou, ele ficou olhando para Jesus. Gente, o que mais me impressiona era que ele imaginava que Jesus era um camponezinho qualquer. Sabiam disso? Ele achava que Jesus era um camponês. Um redneck, né? Um coitado assim. Ele olhava e falava, vem cá, quem é esse aí? Mas aí ele mandou encher, gente, eu imagino, que cena terrível. Mandou encher a sala dele de coxos, aleijados. Quando eu penso nisso, irmãos, eu fico tão impressionada. Jesus em profundo silêncio e na frente dele mancos e decrépitos. E Herodes falando, faz aí um milagre para eu saber que você é aquele mesmo. Bora aí, faz um milagre. E Jesus calado. Você sabe, Jesus não podia fazer um milagre ali. Por quê? Porque as pessoas que recebem um dom de Deus não podem usar esse dom em seu próprio benefício. Para se livrar de uma acusação. Para sair de um problema. Foi isso que foi dito aqui, foi ou não foi? Não podemos. Não há possibilidade de você fazer isso. Senhor Deus lhe deu uma autoridade sobre alguma situação que pode ajudar a humanidade. Você não pode usar em seu benefício para se livrar de alguma coisa. Deixa eu mostrar aqui o quão bom eu sou para que você então acredite em mim e saia disso. Não, Jesus não podia. Calado estava, calado ficou.
Agora observe isso daqui. Muito sério essa parte que eu vou ler para você. Está no parágrafo: Herodes interrogou a Cristo com muitas palavras, acharam? E Jesus permaneceu em profundo silêncio. Mas no finalzinho diz assim: o Filho de Deus tomara sobre si a natureza humana. Deveria agir como o tem de fazer o homem em atitudes idênticas, em idênticas circunstâncias. Como? Olhe bem. Portanto, não operaria um milagre para se poupar a dor e humilhação que o homem deve sofrer quando colocados em condições semelhantes. Entenderam isso? Sim ou não? Isso é muito sério, muito sério. Pilatos pediu um milagre. Os judeus temeram que ele fizesse um milagre na frente de Herodes e fosse solto. O que foi que os judeus falaram então? É pelo poder de Beelzebul que ele faz milagres. Gritaram logo para tentar tirar a possibilidade de que se Jesus fizesse, pudesse ser acreditado. Gente, que negócio tremendo. Agora deixa eu te falar. Herodes também foi tocado? Foi ou não foi? Sim. A aparência de Jesus era uma aparência régia, mais do que qualquer outro que Herodes tinha visto. Olha só, te assusta aqui, a consciência de Herodes estava agora muito menos sensível do que quando ele observou pela primeira vez. Porque, gente, quando nós resistimos a primeira vez, a segunda vez fica menos sensível, a terceira vez menos sensível. Cada vez que você vai resistindo uma situação, já percebeu que nós vamos ficando atrevidos? O que é o atrevimento? Primeira vez você teme, dá um xingão, reclamar, abrir a boca. Segunda vez você fala, não, eu vou fazer, a primeira vez eu consegui. A terceira, o atrevimento de fazer o errado. Mas o silêncio de Cristo era a mais severa repreensão que lhe poderia ter ministrado. Herodes rejeitara a verdade que lhe fora anunciada pelo maior dos profetas, e nenhuma outra mensagem haveria de receber, nenhuma palavra tinha de vir a ele pela majestade do céu. Gente, eu não sei dizer para vocês, mas o silêncio eloquente de Jesus, e que irritou Herodes, e então começou a fazer chacota, mofa, pegaram um pano, jogaram em Jesus, não é? Botaram um cetro na mão dele, brincaram, bateram, xingaram, judiaram de Jesus. Jesus fazia o quê? Calado. E outra coisa, o que me impressionou também foi a multidão. Vocês viram que se tivesse deixado, a multidão teria... Quem foi que salvou Jesus e não ser despedaçado pela multidão? Os soldados romanos, irmãos. Os soldados romanos. Gente, Jesus foi arrastado de um lado para o outro, foi linchado. As pessoas subiram com demônios ferozes. Que coisa horrível, irmãos. A rude multidão se inclinava diante de Jesus, batia nele e dizia, então, tu é rei, olha aqui. Ó. Imagina isso, que coisa terrível. Gente, então foi mandado de volta para Pilatos. Lá vem Pilatos com um problema novamente. Situação. Quero comentar que coisa tremenda deve ter sido esse momento, como deve ter doído no coração de Jesus este momento tenebroso. Eu preciso comentar um detalhe com vocês de várias casas que Jesus entrou enquanto esteve aqui na terra, tá? Eu quero que vocês pensem nisso que eu vou dizer para vocês. Jesus foi à casa de Simão, lembra disso? Foi à casa de quem mais? Quem estava sobre a árvore? Jesus foi à casa de Maria Madalena, na casa de Lázaro, foi na casa da sogra de Pedro, foi ou não foi? Foi em várias casas. Estamos falando de Jairo, várias casas. Mas agora ele está em casa de quem? Prestem atenção no que eu preciso dizer para você. Antes que a semana termine, Jesus passará algum tempo na casa do sumo sacerdote, que era a melhor casa de Jerusalém. Sabiam disso? Vergonhosamente. Qual era a melhor casa de Jerusalém? A casa do sumo sacerdote. 3 celeiros estão no fundo da casa dele e uma linda vista para o vale. Mas Jesus não vê a vista. Ele vê apenas as falsas testemunhas. Ouviu mentiras. Sentiu tapas no rosto. Ele nada encontrou ali. Nenhuma hospitalidade na sala da casa do sumo sacerdote. Ele visitou as câmaras de Herodes. Te assusta agora. Câmara elegante, cheia de servos. Sabia que a câmara de Herodes era um negócio tremendo? Era um negócio poderoso. Lembra que quem é que foi que reconstruiu o templo? Ele tinha feito com muito dinheiro, até do seu próprio.
Herodes era um homem muito rico. Imagine a casa pessoal dele. Talvez haja frutas e vinho sobre a mesa, mas Herodes não oferece nada a Jesus. Herodes quer ver o truque, quer ver uma pequena apresentação. Mostre-me um milagre, garoto do campo, é o que ele diz. E nesta hora os guardas prendem o riso. Jesus também visita a casa de Pilatos, uma rara oportunidade de estar diante do divã do precursor de toda Israel. Isso deveria ser uma honra, um momento a ser lembrado, mas é um momento em que o mundo preferia esquecer. Pilatos tem a oportunidade de realizar o maior ato de misericórdia de sua vida, mas ele não o faz. Deus está na sua casa, mas ele não vê. Mas e se Pilatos tivesse saído em defesa do inocente? E se Herodes tivesse pedido ajuda a Jesus e não diversão? E se o sumo sacerdote tivesse se preocupado com a verdade antes que sua posição? E se um deles tivesse dado as costas para a multidão e voltado o rosto para Cristo, assumindo sua posição? O que teria acontecido? E se? Quer que eu lhe diga? Mas a verdade era que Jesus estava na frente do único que poderia fazer alguma coisa. E eu não sei se você sabe, que não era para ter sido assim a morte e o sofrimento de Jesus. Isso foi o jeito que o diabo fez. Eu sei que quando lá no início foi dito por Isaías que Jesus sofreria, que Jesus iria como ovelha muda para o matadouro, que ele não abriria sua boca, todas essas coisas, não era que Deus estava determinando. Deus que vê o fim desde o princípio, estava dizendo como é que ia ser porque via o futuro, não porque ele estava dizendo que seria. Consegue entender o que eu estou lhe falando? Conseguem compreender? Porque como é que deveria ser mesmo? Como que deveria ser a morte de Jesus? Se os homens não tivessem matado Jesus, como ele morreria pela humanidade? Jesus iria, na hora certa, até o templo e diria para o sacerdote, pode me matar. Sabia? Jesus se entregaria. Estou pronto, é a hora. Ele era aquela ovelha. Ele era aquele cordeirinho que era levado na frente do sacerdote. E o sacerdote teria que fazer este ato. Mas Satanás arrumou o jeito mais difícil, mais terrível, né? Gente, na hora que Pilatos recebe de novo a Jesus, o fraco Pilatos, a esposa de Pilatos manda uma cartinha para ele, dizendo o que na cartinha? Muito me incomodei durante o resto da noite por causa desse justo. Não faça nada com ele, eu tenho certeza que ele é justo. E aquilo acabou com a cabeça de Pilatos. E Pilatos tentou e pensou num jeito. Peraí, vamos fazer um negócio. Pode passar, filho. Pode passar aqui o negócio. Vamos fazer um jeito. Chegou ali, né? Gente, por que é que Pilatos não conseguiu acertar? Dá uma olhada ali naquela frase. Roma é para aqueles cujas ambições não foram avaliadas pela consciência. E cuja lealdade pode ser comprada pelo quê? Por promoções e moedas. Eu quero que vocês saibam disso. E Pilatos estava envolvido com isso, por isso que Pilatos perdeu. Pilatos era um homem que não tinha uma coluna vertebral no lugar. Ele ia para onde ia a onda. Você entendeu? E aí ele pensa no jeito. Peraí, que eu tenho um jeito de resolver a situação. Eu tenho um jeito de resolver. Sabe qual é o meu jeito? Pode passar. Trouxe quem? Barrabás. Quando é trazido Barrabás, meus irmãos, que coisa tremenda! É trazido Barrabás, por época da Páscoa, era comum que soltasse um preso. Eu vou... Quem que vocês preferem? Barrabás era um homem odiado pela sociedade. Querem que eu solte a Jesus chamado Cristo ou querem que solte Barrabás? O que as pessoas escolheram? Eu não sei se vocês sabem, né? Quando eles gritaram, que solte a Barrabás, que ele seja crucificado, que Jesus seja crucificado. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eles disseram isso, Barrabás ali representava Satanás. Eles estavam escolhendo quem? Ai, gente do céu. E Jesus sofrendo. Pilatos mandou bater muito em Jesus, mesmo sabendo que ele era inocente, pela fraqueza de seu próprio coração. Ele sabia que Jesus era inocente. Falou, quem sabe isso vai acalmar o coração do outro. O que Pilatos era? Era uma pessoa que judiava de quem estava certo para ficar bem na fotografia.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Era uma pessoa que tinha um caráter tão ruim que ele fazia, eu sei que isso está errado, mas eu não me importo que essas pessoas aqui que são importantes para mim sofram para eu ficar bem com essa outra pessoa aqui. Quando eu vejo um negócio desse, eu falo, puxa vida, que desgraça. Ele era um pobre coitado. Pilatos era um homem que mesmo a esposa dele falando com ele, pedindo, implorando, falou, não, mas eu vou ficar mal com as pessoas, eu não vou ouvir não. Ele sabia que a esposa estava certa. Sim ou não? Ele tinha certeza absoluta. Ele sabia que Jesus estava certo ou não? Sabia. E por que fez isso? Porque ele queria parecer legal perante as outras pessoas. Sofrimento e humilhação de Jesus de todos os lados, sofrimento de todas as formas. Nunca, entretanto, parecera tão belo. Cada traço exprimia brandura e resignação, a mais terna piedade para com os cruéis inimigos. Não havia em sua atitude qualquer fraqueza, nem fraqueza covarde, mas a resistência e a dignidade da longanimidade. Chocante era o contraste do preso, do seu lado e do próprio Jesus. Barrabás tinha um rosto de demônio. Você sabe que Barrabás era considerado um Messias? Sabe disso ou não? Que tinha seguidores, que tinha gente igual Jesus tinha, sabe disso ou não? E vocês sabem que na hora que Jesus disse assim, ó, que ficou ali na frente das pessoas em sofrimento, e Pilatos disse, mas vocês querem mesmo que eu acabe com o seu rei? Querem que eu destrua o seu rei? E então, pessoal, que o sangue dele caia sobre nós e nossos filhos. Na hora que o líder diz um negócio, irmãos, o povo todo recebe o resultado. É isso mesmo, que caia sobre nós e nossos filhos. É isso mesmo. O que aconteceu? A chance deles, do povo judeu, tinha passado. Então Pilatos fez um negócio que era a tentativa de acalmar a própria consciência. O que ele fez? Te assusta com a posição. Volta um para mim, por favor, volta um. O próximo, pode passar um pouquinho mais. Agora o próximo. O que ele fez? Foi lá lavar as mãos, né? Não foi isso? Lá estava ele, lavando as mãos. Eu não sei se vocês sabem que existe uma lenda a respeito de Pilatos. Que Pilatos não teve mais paz depois disso. Lembrem-se daqueles passos, os 5 passos para o suicídio. Vocês estão lembrados disso? Você lembra? Tentação, opressão, pressão, depressão e obsessão. Lembram disso? Vocês sabiam que Pilatos, depois dessa situação com Jesus, não teve mais paz? Não teve. Vivia lavando as mãos dali em diante. Onde ele achava um pouco de água, ele lavava as mãos. Dali onde ele passava, ele lavava as mãos de novo. Ele não podia, ele ficou louco. Não conseguiu terminar o seu trabalho com a Judéia. E tão mal ele estava, que ele estava de cima do seu palácio, viu um pouco de água lá embaixo, ele se jogou para tentar ir lavar as mãos. Vocês sabiam disso? Isso é o que se conta a respeito de Pilatos. Por que isso aconteceu? Volta 1. Observe estas situações que você precisa entender. As tuas palavras podem dizer o que você pretende ser, mas as tuas ações mostram quem realmente você é. Irmãos, Pilatos não tinha entendido estas 7 situações que são a base da virtude humana. Quais são as 7 situações? Riqueza sem trabalho. Olha aqui, ó, os 7 perigos da virtude humana. Riqueza sem trabalho. Pilatos tinha esse problema, sim ou não? Tinha. Qual é a segunda coisa? Prazer sem consciência. Quem que tinha prazer sem consciência? Herodes. Está lembrado disso? Lembra da história de Salomé? Lembra da mulher de seu irmão com quem ele estava? Por que ele mandou matar João Batista? Irmãos, não adianta. Todo pecado tem resultado funesto. Todo pecado tem resultado de miséria. Todo. Terceiro item. Conhecimento sem caráter. Coloca uma pessoa cheia de conhecimento que ela vai humilhar outras pessoas se ela não tiver caráter. O conhecimento não serve para humilhar ninguém. Quarto detalhe, negócios sem ética. Lembra? Pilatos e Herodes, negócio sem ética. Com chave que estavam fazendo para resolver a situação. Quinto, ciência sem humanidade. Você é capaz de qualquer coisa para conseguir um feito da ciência, independente do que quer que você tenha que passar por qualquer tipo de respeito à vida, mas conseguir. Ciência sem humanidade. Religião sem sacrifício. Existe religião sem sacrifício? Alguns querem ter. Alguns querem ter religião, mas não tem sacrifício nenhum. Eu não quero sair da minha zona de conforto. Isso não existe, né, irmãos? Não é isso mesmo? E o sétimo, o que diz ali? Política sem princípios.
era o que Pilatos e Herodes praticavam. Política sem princípios. Quando eu paro para pensar neste momento, lá estava o nosso Jesus, calado, ensanguentado e triste, sozinho, mas vitorioso e poderoso. Triste porque ele estava deixando para trás uma multidão que poderia ter acreditado nele e ter mudado de vida. Indo em direção àquilo que você e eu mais precisamos nessa vida. Você que está em casa, meu irmão, que está me ouvindo, que parou para pensar nessa manhã sobre estas responsabilidades tão sérias, sobre esses momentos tão sérios da história de Jesus, que na verdade é a nossa história, que em nome de Jesus nós possamos pensar, raciocinar sobre nossa própria história, sobre nossa maneira de agir e pensar, sobre a responsabilidade que temos como servos de Deus nesses últimos dias e todas as coisas que estão envolvidas nas decisões que precisamos tomar. Como é sério isso? Que o Senhor Deus nos ajude, que possamos escolher orar, buscar a presença de Deus, a vontade de Deus, para que as coisas aconteçam segundo o modelo divino. Vamos orar, filhinha? Vamos pedir a Deus que Deus abençoe? Vamos? Vamos lá, bebezinho, vem. Obrigada, Pai Santo, obrigada porque o Senhor nos deu tantas informações preciosas da Tua Palavra, mostrando um contraste, Pai de amor, daquilo que se deve e que não se deve ser. Eu lhe imploro, Pai Santo, que o Teu Santo Espírito não nos deixe, que trabalhe fortemente conosco, que nos mostre as coisas, Pai de amor, que fazemos para nosso próprio conforto, para parecermos importantes, para nos dar sentimento de importância ou para encobrir qualquer miséria que temos no coração. Ajuda-nos a ficar direito, pelo princípio, ficarmos certos por aquilo que está nas Tuas poderosas mãos, Senhor, que é a bênção da verdade, do princípio da verdade, do que é reto, do que é correto. Dá-nos isso, Senhor. Realiza a Tua obra em nossa vida. Nós nos entregamos essas pessoas que estão em casa, Te entregamos nossos irmãos queridos que fazem este ano bíblico conosco e que pela Tua graça e pelo Teu poder possamos ser encontrados entre aqueles que não se envolvem com demônios para torcer o certo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, até amanhã. Deus abençoe vocês e até amanhã. Um abraço. Mamãe, muito obrigada.